Olá, caros amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo super especial. Dessa vez trataremos sobre um tema muito interessante, né? Falaremos sobre um texto da Bíblia Sagrada, né? Um texto que está em João, tá bom? Deixa eu compartilhar o texto com vocês, para que vocês acompanhem, tá bom? Texto da Bíblia Sagrada, né? Um texto bem interessante que vai auxiliá-los, né, a ter um entendimento melhor acerca do conteúdo da Bíblia Sagrada, né? Lembrando que, mesmo que nós tenhamos um tom assim um pouco mais irreverente, às vezes, né, às vezes nós estamos sérios, às vezes não, né? Mas sempre de cunho exegético, tá bom? Então, isso aqui serve bastante para você aí que está estudando a palavra de Deus, né? Você pegar e desenvolver seu raciocínio mediante a exegese, né? O que é exegese, professor? Exegese é tirar para fora, né? É você extrair do texto bíblico, né? Exegese é você acrescentar. Então, nós iremos ler o texto de João, Yohanan, né? Yohanan, João, capítulo 1, verso 18. João, capítulo 1, verso 18. Tá? Que diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no meio do Pai, este o fez conhecer. De novo, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este se fez conhecer. Antes de darmos início, peço a você que comente aqui a sua opinião acerca do que iremos falar. Se o assunto for interessante, compartilhe com outra pessoa, curta, né? Se inscreva no canal, nos ajude, tá bom? Para que o canal cresça, né? Mais e mais, tá bom? Vamos lá? Em relatos no livro A Bíblia Ensina, né? Que é esse livro aqui, tá? Esse livrinho aqui, né? O que a Bíblia realmente ensina, na página 203, ele declara que nenhum homem jamais viu a Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, humanos viram Jesus, o Filho, né? Por causa do texto de João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele afirma que Deus não pode ser visto, né? Ele não é Jesus, logo ele não é Jesus. Então, se Jesus foi visto, não pode ser Jesus, né? A gente vai trabalhar um pouquinho essa questão, tá bom? Lembrando que aqui é de cunho exaustivo, né? É um pouco mais alongado esse vídeo para que você possa entender melhor acerca do que iremos tratar aqui. O que as TJs não entendem é que Deus se fez carne, né? João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Cheio de graça e verdade. Ele habitou entre nós. Então, o que elas não entendem é o quê? É que Deus se fez carne. Pois o verbo, João 1, é Deus, né? Ali está claro. Para você que não viu, nós temos um vídeo muito interessante onde eu falo um pouquinho, né, sobre a regra de Cowell, tá bom? Inclusive, observando o que diz João 14:9, parte B, diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. É Jesus falando. O quê? Quem vê Jesus está vendo o Pai. Ele não está falando que o Pai é maior do que ele, aqui ele está falando a essência divina que ele tem e que é a do Pai, tá bom? O próprio Jesus ressalta que aqueles que viram a Jesus estavam vendo o próprio Deus. Olha só, isso aqui tiraria qualquer dúvida de qualquer momento. O texto é nítido, não há sequer esforço do leitor para definir que Jesus estava se comparando. Ou seja,
colocando-se em pé de igualdade com o Pai. Para Han e Mitch, Jesus é a imagem invisível, a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1,14 é uma referência disso. Sua carne humana, conforme o texto de João 1,14, é um ícone do Espírito Santo, conforme capítulo 4, 24 de João. Então, isso são provas contundentes e da veracidade dos fatos bíblicos, né? O mais interessante é que o verso 10, Jesus declara que não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Observe, Jesus apresenta para aquele povo uma união, entre ele e o Pai, indivisível e inigualável. Está explícito, basta ler o texto. Essa união faz com que o Pai esteja e manifeste na pessoa de Jesus Cristo, tornando-os o quê? Iguais. Tornando-os iguais. As TJs chegam a afirmar que Jesus faz uma declaração distinta entre ele e o Pai celestial. Ele chama seu Pai de único Deus verdadeiro, né? É isso que elas alegam. Quando analisamos essa fala das TJs, com o texto de João 14, 10, parte B, Jesus declara que é o Pai que fala dentro dele. De novo, ele fala dentro de Jesus. Não foi especificamente Jesus que chamou o Pai de o único Deus verdadeiro, e sim o próprio Pai. Se é o Pai que está falando dentro dele, então é o próprio Pai que está falando que ele é o único Deus verdadeiro. Então, ali ele não está fazendo distinção entre Jesus e o Pai, porque é o Pai que está falando dentro de Jesus. Olha que coisa interessante. Claro que essa forma de interpretação é completamente errônea, não traz, de fato, embasamentos sólidos para o entendimento do texto bíblico, né? Esse entendimento em que não há essa distinção, né? Aqui tem um erro de concordância na escrita, tá? Talvez você pode pensar que é isso aqui, mas não é isso aqui não, tá? Eu que escrevi, eu sei do que eu estou falando. Então, interpretar que ele não foi especialmente Jesus que chamou o Pai, não foi, entendeu? Então, isso é um erro, tá? Das TJs interpretarem dessa forma. Jesus defendeu a ideia de que ele e o Pai são o quê? São um. Ele e o Pai são um. Aonde está isso, professor Leonardo? João 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Ego kai ho. Pater hen esmen, né? Aqui, o texto em grego. Um fato interessante é que o termo grego para hen aparece inúmeras vezes no Novo Testamento. Ele aparece muitas vezes no Novo Testamento, tá, pessoal? Vocês vão se deparar com ele. Porém, sempre com o aspecto, indicação de que um só. Um só. Provavelmente, uma prova contundente de que Jesus e o Pai tinham o quê? A mesma essência. O termo hen é um numeral cardinal, adjetivo, acusativo, neutro. Professor, não entendi nada. Tá bom, isso aqui é só para embelezar o negócio, né? Não precisa, tá? Isso aqui é nas nossas aulas de línguas originais, então fique tranquilo. Mas é só para você saber
porque isso aqui eu tirei do meu livro, né? Refutando a tradução do Novo Mundo, versículo por versículo. É o maior material existente no Brasil quanto a essa doutrina. O termo em geral é traduzido como literal sempre vai ser tá bom? Lounaida, né? Diz assim, trazem pelo menos 3 definições desse termo aqui, ó. Esse termo. Primeiro deles, em contraste com mais Olha que interessante, página 538 de Lounaida, você pode abrir e verificar, tá? 2, aquilo que é unido com um só, em contraste com o que é dividido ou feito em partes distintas. Aí tem os unicistas que falam que Jesus não era distinto, né? Não existe distinção nas pessoas da Trindade. Claro que existe. Se você pegar Mateus capítulo 4, você vai abrir lá e fala que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Condutor e conduzido são a mesma coisa? Não. Condutor é o que leva o conduzido, né? Então, condutor e conduzido são diferentes. Então, há distinção entre o Espírito Santo e Jesus. Então, há distinção entre pessoas. Jesus fala bem assim, João 11:41, Pai, obrigado por haveres ter me ouvido, mas é uma oração de agradecimento. Ele agradece a Deus ali. Aonde ele fez a oração? Eu especulo que João 11:35, quando Jesus chorou, seja o momento que ele pediu, né? Fez o pedido, intercedeu, porque Jesus tem chorado pela humanidade. E ali é o agente e o receptor, né? Num processo de comunicação, tem que ter o agente e o receptor. São diferentes, então há diferença sim, tá? Dentro desse percurso. Tá bom, pessoal? Então, são partes distintas de um só. Uma referência a uma só pessoa ou coisa definida, página 725. Beleza? Ainda sobre o fato de Jesus dizer que ele e o Pai são um, podemos observar a declaração de J. Ramsey Michaels, na página 196, que diz assim: Jesus e o Pai são um porque executaram o mesmo trabalho e permanecem na mesma relação com o rebanho. Isto não equivale a dizer que Jesus apenas imita seu Pai ou a ele obedece. São um, não do ponto de vista ético apenas, nem se trata da unidade da vontade. De fato, ambos executaram a mesma obra, isto é, o Pai desempenha o seu trabalho de modo singular, mediante quem? Mediante o seu filho, mediante o seu filho. Então, está aqui explícito aqui mais um referencial. Michaels quer trazer à tona que não há necessidade de Jesus reivindicar sua divindade, pois partilha da mesma essência que o papai dele. Partilha da mesma essência que o papai. Já que o mesmo declara que os dois são um. Segundo Norman Geisler e Thomas Rowe, comentando sobre João 1,18, relata que há um problema nesse texto. Qual o problema? A Bíblia não declara que ninguém nunca viu Deus. Mas, por outro lado, ela diz, a Bíblia declara que ninguém nunca viu Deus, né? Talvez tá errado aqui. A Bíblia declara, ninguém nunca viu Deus. Mas, por outro lado, ela diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Além disso, Geisler cita 2 referências como servos do Senhor.
contemplarão a sua face, né? Apocalipse 22, verso 4, haveremos de vê-lo como ele é, primeira carta de João 3:2. Respondendo a essa indagação de que o homem natural não pode ver a Deus, Geisler responde: os versículos que ensinam que ninguém não pode ver a Deus, ninguém não pode ver a Deus, refere-se ao homem mortal nesta vida. Vou grifar, ao homem mortal nessa vida. Até mesmo a Moisés foi recusado esse privilégio, conforme nós lemos, Shemot, Êxodo 33, verso 23. O homem mortal não tem condições para ser exposto assim. Entretanto, o que é mortal não pode ver esta vida. O homem mortal verá a próxima vida, primeira carta aos Coríntios 13:12, Apocalipse 22, verso 4. Isso é conhecido como a visão ali beatífica, né? Que é as bem-aventuranças. E será auge espiritual do cristão ao ver a Deus face a face, ao conhecê-lo diretamente em sua essência e não meramente de forma indireta, como reflexo por meio das coisas criadas. Portanto, quando fazemos um paralelo entre esse texto e o texto de João 10:30, percebemos que Jesus era um com o Pai em natureza, mas distinto dele. Tá bom, pessoal? Distinto dele. Vamos lá. Em pessoa. O Deus Trino tem uma só essência, mas 3 distintas pessoas. Jesus era o mesmo em substância com o Pai, mas ainda assim tinha personalidade à parte do Pai. Quem fala isso é Vincent, né? Vincent ainda fala, chega a dizer que a palavra, sarx, que é a palavra para carne, né? Sarx, se eu grifar para você aqui, né? Sarx é a palavra para carne, né? Descreve esse modo de ser, né? Ela representa a natureza humana em manifestação corpórea, de acordo com esta, né? Aqui, como contraposto de puramente divino e da natureza puramente imaterial do Verbo. Então, fica claro e explícito essas formas, né, de ver e observar a pessoa do Logos. Mas, além dessa questão, podemos envolver outro texto interessante, que trata do mistério da encarnação, João 1,14. Pela lógica, podemos definir que, já que Jesus e o Pai são logo, podemos ver Deus através da encarnação de quem? Do Filho. É por isso que ele vai dizer, quem vê o Pai, vê a mim. Isso significa que o Cristo é completamente divino, eterno e da mesma natureza que o Pai. Desceu do céu para a terra como homem, entrou na história. E entrou na história, conforme diz Han e Mitchell, na página 27 do seu comentário. O texto grego de João 1,14, né, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, enfatiza que o termo habitou, né, do grego skenosen, é um verbo indicativo aoristo ativo, da terceira pessoa do singular, de skeno. Significa literalmente tabernaculou, ou melhor, armou o quê? Uma tenda entre nós. Para entendermos a profundidade desse verso, temos que recorrer à gramática de Daniel Wallace.
Se você não entendeu acima, deixa eu só reiterar para você, meu irmão, isso significa que Deus desceu até a terra e habitou entre nós. Olha só, deixa eu te explicar um pouquinho sobre isso. A única vez, né, que a pessoa citava o nome do Eterno, Yod-Re, Uau-Re, era no dia 10 de Tisri. Você sabe que dia é esse? Não sabe? Era o dia de Yom Kippur, né? Aí tinha Aviv, Yah, Sivan, Tamuz, Avelu e Tisri, o 7º mês. Aí no primeiro dia de Tisri era o Rosh Hashanah, que era o ano novo. No dia 1 e no dia 2 eram os dias que eles separavam para a festa de Yom Teruah, né? A festa de Yom Teruah, e é a festa das trombetas. Do dia 1º ao dia 10 era aquilo que nós chamamos de Yamim Noraim, dias temíveis. Por quê? Porque para o judeu o livro da vida estava aberto, e qualquer momento o seu nome poderia ser riscado ou acrescentado, mediante as suas ações. Por quê? Porque no dia 10, Deus ia descer da sua glória, na sua Shekhinah, não é Shekinah, não existe a palavra Shekinah, é Shekhinah, envolvido no seu kavod, que é a sua glória, e ali ele ia se apresentar ao povo. Então, esse dia 10 era conhecido como o face a face de Deus. E quando fala aqui que Deus tabernaculou, ele está remontando essa ideia. É o dia que Deus desce da sua glória e se manifesta para o povo. Aí o povo vê Deus face a face. Ninguém nunca viu Deus, mas Deus se manifestou no Filho, por isso nós podemos ver o Filho. Aleluia, né, pessoal? Vamos lá? Então, para entender um pouquinho mais isso, nós iremos falar um pouquinho também sobre a gramática de Wallace. Para entender e compreender a ideia de João 1,14, devemos recorrer ao verso 1 de João, onde a parte C é anarto, né? Vejamos o que diz Wallace. Theos, sem um artigo, significa essência divina, ou a ideia genérica de Deus em distinção do homem e anjo. Vou repetir, em distinção de homem e de anjo. Como sarx, verso 14, significa a essência humana ou a natureza do logos. O artigo antes de Deus destruiria aqui a distinção da personalidade e confundiria o filho com o pai. Por isso que Martim Lutero vai dizer que o texto é uma jogada de mestre, porque anula o sabelianismo e o arianismo. A omissão do artigo antes de Theos, tá? Antes de Theos, não é um mero uso. Poderia não ter sido expresso aqui, sem se importar com o lugar das palavras da sentença, Ho, logos, and ho, logos. Destruiria a ideia do logos completamente. Theos deve ser tomado como implicando a quem? A Deus, em substância e essência. Não ho Theos, o Pai em pessoa. Como em Sarkis Egéneto, João 1,14. Né? Segundo Daniel B. Wallace, em João 1,14, o verbo se fez carne, hologos sarx egéneto. A ideia não é que o verbo tornou a carne, mas que o verbo fez parte da humanidade. Muitos exegetas, antes de 1933, isto é, antes da regra de Cowell ser publicada,
Vi um paralelo entre esse verso e João 1, notando que ambos os nominativo e predicativo eram qualitativos, né? Quem diz isso? Daniel B. Wallace. Para quem não sabe, Daniel B. Wallace é, sem dúvida, um dos maiores, ou se não, o maior gramático da língua grega vivo atualmente. Segundo Vincent, o termo habitou, esquenosen, né? Literalmente tabernaculou, habitou, fixou sua tenda ou seu tabernáculo, de esqueno, tenda ou tabernáculo. Só João usa esse verbo. No Evangelho, ele usa apenas aqui. E em Apocalipse 7,15, Apocalipse 12,12, Apocalipse 13,6, Apocalipse 21,3. O verbo ocorre em escritos clássicos, como em Xenofonte, Rentó, pediu, esqueno, ele montou sua tenda na planície. Também Platão, para argumentar contra a proposição de um injusto, morre por meio do poder destrutivo, sim, o vigilante também. Então, aqui nós temos Rotu, Horô, né? Hu, Ros, Epiquem, esse quem, desculpa, né? Esquenotai, tu, Panassimos, Einai, né? Até com óculos já está mais difícil de ler. Mas vamos lá. Ou seja, literalmente, até onde tem sido sua tenda ampliada para ser uma casa da morte. A imagem aqui é do Antigo Testamento, né? Ele faz uma remontagem do Antigo Testamento, segundo Vincent. O tabernáculo era o lugar de quê? Moradia do Senhor, o lugar de encontro de Deus com Israel. Israel. Assim, o verbo veio aos homens na pessoa de Jesus. Da mesma maneira que Deus adotou para a sua habitação uma morada como a das pessoas no deserto. Também o verbo assumiu a comunhão da natureza com a humanidade, a incorporação da humanidade em geral, e se fez carne, o que era desde o princípio, que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. A nossa comunhão é com o Pai e seu Filho Jesus Cristo, né? Vicente. Aqui outra referência, habitou entre nós, em grego significa o verbo Jesus tabernaculou ou fez sua morada em meio a nós. Não que exista um verbo tabernacular, tabernaculou, não. É morar, no sentido de tabernacular, né? Porque algumas pessoas gostam de inferências, né? Citar, assim, os mínimos detalhes que não servem para nada, que não muda a situação, né? Quando você pega um material igual esse que eu estou expondo para vocês, a pessoa deveria montar um trabalho mais, não assim, mais minucioso, né, acerca da proposta que eu estou tendo aqui. Não, mas ele pede tempo com minúcias, né, coisa assim. Ah, tabernáculo não existe. Beleza, beleza, entendeu? Mas e aí? Vai mudar o quê? No estudo que eu estou apresentando, vai mudar nada, entendeu? Então, não é o sentido, é o sentido de morar, porém, retratando a morada. Deixa eu te fazer outro apontamento que é bem interessante. A Bíblia diz, em Atos, né, que veio um som impetuoso, né, para os pentecostais que gostam, né, ali do texto de Atos, a Bíblia diz que havia fogo, ó, a cabeça deles. Aqui é porque não dá para desenhar, tá, pessoal? Mas eu desenho melhor do que isso. Então, sobre cada pessoa havia um fogo, né? Um fogo sobre a cabecinha deles, né? Fogo sobre eles. A imagem é essa, né? Às vezes você olha, você tem alguns
dicionário, se estiver perto aqui, eu até pegaria, mas não está. Que é o livro ilustrado do Novo Testamento. Foi o livro que eu aprendi a ler e gostar, né, da Bíblia Sagrada. O livro ilustrado do Novo Testamento. Ele é em quadrinhos, né? Bem legal. Quem quiser, bem legal. Uma outra hora eu pego aqui para mostrar para vocês. Então, a imagem que tem lá, essa aqui do foguinho. Por quê? Porque naquele tempo, é o que eu falei, no dia 10 de Yom Kippur, Deus descia da sua glória e manifestava a sua glória onde? No templo. Existia uma maneira de Moisés saber: hoje eu devo montar o tabernáculo e deve ser nesse lugar. É esse ponto aqui. Qual que era? Qual que era? Se você falou a coluna de fogo, você acertou. Certa resposta, você acertou. A coluna de fogo iria identificar o lugar aonde a pessoa deveria armar a tenda. Mas armar só para um objetivo. Qual? Deus manifestar a sua glória. E quando tem um foguinho sobre os apóstolos ali em Atos, ele está dizendo que agora aquele fogo estava direcionando para cada pessoa, ou seja, cada pessoa iria manifestar a glória do Eterno. Então, você que está aí nos assistindo, você foi levantado para manifestar a glória do Eterno. Né? Deixa eu terminar aqui, porque senão... sarx, né? Carne, expressa esse estado dentro do qual o verbo divino entrou por meio de um ato definido. Assim, theos, theos, expressa essa essência que era dele, enarque, que ele era Deus verdadeiro, de modo que esse primeiro versículo fosse conectado assim. O Logos era desde a eternidade, estava com Deus, que era o Pai, e ele mesmo era quem? Deus. Olha que lindo, pessoal. Note bem que a construção do texto de João 1,14 depende exclusivamente de João 1,1 e a definição do Logos no texto. No aspecto cultural e etiológico, o evangelista João estava relacionando a encarnação do verbo Jesus à construção do santuário no meio do deserto, conforme Atos, né, no texto de Atos, né, um paralelo que eu acabara de falar para você, conforme Êxodo 25, verso 8 a 9. O santuário, que já foi a expressão arquitetônica da presença de Javé em Israel, é uma imagem profética de Jesus habitando em nosso meio como homem. Do mesmo modo como a sabedoria de Deus foi tabernaculada em Israel, na Torá de Moisés, Jesus é a personificação da sabedoria divina em carne. Primeira carta aos Coríntios 1, 24. Ainda sobre esse paralelo, João enfatiza a semelhança entre doxa. O que é doxa, professor? Doxa é glória. E a presença, o que é presença? Sheriná é presença. Gloriosa da nuvem, conforme Êxodo 40, 34 e 35. Apesar de não ter relevância canônica, né, para nós aqui, os textos apócrifos trazem a seguinte expressão de Baruch 38 ao 41. Sabe o que Baruch disse? Por isso, ela apareceu sobre a terra. Ela apareceu sobre a terra. Professor, mas quem é ela? Calma, ela apareceu sobre a terra e viveu entre os homens. Quem é ela, professor? Me fala. Ela é o livro dos mandamentos de Deus. A lei decretada para sempre, os que praticam viverão e os que abandonam morrerão. Quem é ela? Ela é o livro dos mandamentos. No original, quem é ela? Ela é a
Torá. Torá. Quem é a Torá, pessoal? Quem é a Torá? A Torá é o próprio Mashiach. Ele é a Torá, porque Baruque expressa que ela apareceu na terra, ela viveu entre os homens. Quem é? Quem é? E o verbo se fez carne, o verbo, a palavra se fez carne, habitou entre nós. Apocalipse 19, verso 13, estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Muito lindo, né? Muito interessante, né? Tem outro texto também, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês, está no site do Sefaria, né, que é o site judaico. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, tá? Deixa eu ver se eu acho. Cadê? Aqui, ó, Targum. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Aqui, ó. Aí nós estamos no Targum de Yonatan, de Devarim, 32, verso 32, 39, 32, 39. Você pode, você mesmo, vai lá no site, ó, Sefaria, e confere o que eu estou falando. Olha o que ele diz aqui. Quando a palavra do Senhor se revelar para redimir seu povo, ou seja, a palavra vai se revelar e vai redimir seu povo. Ele dirá a todas as nações, eis que eu sou aquele que eu sou. É por isso que Yeshua vai dizer, ego eimi, eu sou. É por isso que no Antigo Testamento, deixa eu só falar para alguns amigos, né? Mas, Leonardo, quando você fala Erier, Asher, Erier, você está falando que ali tem o Aleph que indica futuro. Então, você está falando que a Almeida está certo, meu irmão, eu não sou patrocinado por Almeida, tá? Eu não sou patrocinado por João Ferreira de Almeida. Mas, se quiser, fica à vontade. Não sou por tradução nenhuma. Entendeu? Eu me apego nos originais, tá? Nos originais. Antigo Testamento, Bíblia Stuttgartense. Novo Testamento, Kurt Aland, né? E Nice Aland. Se você quiser, a gente pode tratar desse assunto dentro desses textos, tá bom? E os Targums, né? A Peshita em aramaico. Aí eu trato com você, entendeu? Não sou agarrado com tradição. Então, não importa o que está lá, não quero saber. Importa que eu sei que a forma correta é Asher, Asher, e o Aleph vai indicar tempo imperfeito. Seria mais próximo, né, de um futuro, o tempo que não completou ainda. Então, ali é o quê? Eu serei o que serei. Quando ele fala eu serei o que serei, há um complemento, há uma necessidade de complemento de quem eu serei. Serei o quê? Serei o quê? Aí Jesus fala, eu sou. Ou seja, Jesus expressa como um complemento. E já que Jesus é o verbo, é a palavra, é disso que nós estamos tratando aqui. Então, no Targum Neofiti, o Targum de Onkelos, o Targum de Yonatan, todos eles, a Bíblia em aramaico, principalmente, vai expressar que Jesus é o Mashiach. E melhor ainda, Jesus é Deus. Quando a palavra do Senhor se revelar para redimir seu povo. Então, quem vai redimir o povo é a palavra. Ela dirá a todas as nações, eis que eu sou aquele que sou. Eu sou o que sou. A palavra vai dizer isso. E fui, e será. Né? Se você fizer uma construção, né, do tetragrama, você vai ver que ele atende tanto ao passado, presente e futuro. Né? Passado, presente e futuro. Aí você tem o Yod, que representa as questões, as divisões ali do futuro. Né? Depois tem o centro, presente,
E, por último, a letra R que vai indicar algo relacionado ao futuro. Então, passado, presente e futuro. No meu livro, não posso te dar muito spoiler, mas cadê meu livro? No meu livro, sobre Shemot Elohim, eu falo sobre isso, tá? Eu falo sobre as questões do nome de Deus, tá? Aqui eu não estou falando se o nome de Deus é isso, ou aquilo outro, tá bom, pessoal? Isso aqui é para você ter um entendimento acerca do nome de Deus. Então, é bem interessante. Ó, só para você ter ideia, aqui, ó, no Taná, YHWH, que é o nome de Deus, nome pessoal de Deus e a sua designação mais frequente, ocorrendo mais de 6.800 vezes. Este é o nome inefável, nome indivisível de Deus de Israel. Você é composto de 4 letras hebraicas, Iod, Re, Vav e Re. Também é chamado de tetragramaton, né? Que significa simplesmente as quatro letras. O nome YHWH é um particípio causativo do tronco rifir do verbo ser, que é o verbo raiar, né? E tem a significação básica que é aquele que sustenta, aquele que mantém e estabelece. Então, aqui você vai encontrar várias coisas relacionadas a esse nome. Pessoal, é um trabalho super interessante, né? Dificilmente você vai encontrar esse material em qualquer lugar, tá? Você não vai encontrar esse material aí em qualquer lugar, tá? Então, tipo assim, você vai aprender muita coisa sobre isso. Basta você me procurar, professor, eu quero aprender lá o que o senhor me mostrou naquele livro. Então, é só me procurar, tá bom? Então, vamos lá. E não há outro Deus além de mim, é ela que vai falar. Então, a palavra é Deus. Na minha palavra, Mate vivifique, eu feri o povo de Bet Israel, e os curarei no fim dos dias, e não haverá quem possa livrá-los da minha mão, Gog e seus exércitos, a quem permitir guerrear contra eles, né? Interessante que ele fala aqui, né? Eu lembrei de um texto, Salmo 107, versículo 20. Enviou a sua palavra, os sarou e os livrou de toda destruição. Enviou a sua palavra, os sarou e os livrou de toda destruição. Salmo 107, vamos abrir aqui, Salmo 107, versículo 20, tá bom, pessoal? Vamos ver se eu estou com a memória boa, tá bom? Às vezes a gente dá uma rateada, né? Ó, aqui, ó. Salmo 107, versículo 20, ó. Viu a sua palavra, os sarou e os livrou de toda destruição. Então, quem é essa palavra? A palavra é quem? O próprio Machia. O próprio Machia, que é o próprio Deus. Deus se fez carne através da sua palavra. Através da sua palavra. Tá bom? Enviou a sua palavra, devarou, tá? Então, o Novo Testamento em hebraico ali, João 1, você pode ler tanto a palavra, logos, né? Ali a palavra, a pessoa às vezes conhece mais logos do que propriamente o verbo ou a palavra. Mas ali, verbo ou a palavra, pode ser logos no grego, pode ser memra em aramaico, pode ser mertho em aramaico, mertho, pode ser davar em hebraico, tá bom? Essas são as palavras. Vamos encerrar? Vamos lá para a gente, não, a gente fica a vida toda nesse material aqui. Ó, vamos lá. Esse pensamento não foge ao pensamento bíblico, canônico, de Deuteronômio 27, 2 e 3. Será, pois, que no dia que passares o Jordão à terra, e te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás, e havendo passado, escreverá nela todas as palavras desta lei, para entrares na terra
e te der o Senhor teu Deus, que mana leite e mel. Além disso, temos apresentações deste fato em Salmos 119, versículo 89 e 92. A ideia prática desse texto é que Logos, palavra, já existia desde o início. A ideia e que se passa nessa perícope é que a figura meramente divina está habitando no gerúndio entre nós, en, remim. Essa comparação é tão comum que Vicente usa a mesma comparação com o texto da Septuaginta de Gênesis 24, verso 3, dos cananeus, no meio dos quais eu habito. E aqui, no final do verso 14, o evangelista João elucida toda essa incógnita, quando afirma que e vimos a sua glória, o termo vimos, né, o termo vimos, que é um verbo indicativo aoristo, meio depoente da primeira pessoa do plural, de que? Teá, ou mai. Tá? Esse mesmo verbo, que é Deus, ele se manifesta, ou seja, se torna o quê? Visível através de Jesus aos homens. O uso deste termo, teá ou mai, é primordial para entender a profundidade do assunto. Segundo Lounaida, em sua análise semântica dessa palavra, existem os fatos que concordam com esse termo. Primeiro, visão, ver. Segundo, audição, ouvir. Terceiro, olfato, cheirar. D, gosto, paladar. E E, tato, apalpar. F, dor, sofrimento. G, percepção sensorial genérica. O termo TA ou mai é definido como observar algo de forma contínua e atenta, ficando muitas vezes implícito que aquilo que se observa é algo fora do comum. Pessoal, com tantas provas assim, é complicado, né? Lounaida, página 250, tá bom? A definição de Lounaida esclarece muita coisa em relação ao texto, pois os teóricos afirmam que o verbo não era algo comum. No Novo Testamento, esse texto aparece em Marcos 16, 14. Vejamos. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já o quê? Ressuscitado. Então, eles fazem uma comparação desse termo com o quê? Com o termo aqui aonde Jesus ressuscitou, e eles ficaram espantados. Por fim, mais uma vez, o tema aparece sobre o vislumbre de algo fora do comum, ou seja, a ressurreição. Outro termo relevante é que para o lado significa de ou ao lado de. Página 78 da sua gramática. Esse unigênito da parte do Pai, monogenos para patrós, né? João 1,14, indica que muitos estudiosos pensavam preposição para está de acordo com a outra preposição prós, no acusativo está explícito em João 1:1. Enfim, são claras as evidências que Deus foi visto sim. Através de quem? Do Filho. Então, nós podemos sair daqui com uma certeza. Deus foi visto. Através de quem? Do Mashiach, de Jesus. Por esse motivo, Jesus declara, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido. Desculpa, não é fazendo chacota. Mas essas religiões que negam a divindade de Jesus, eu vou repetir, estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, primeira pessoa, conhecido ele. Não é conhecido o Pai, é conhecido.
Não tem me conhecido, não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai. E como você pode falar, mostra o Pai? Tá bom, pessoal? Você gostou? Se inscreva no canal, tá bom? Clique no sininho para que receba estudos diários do professor Leonardo Andrade, tá bom? Um abraço a todos, tá? Que a graça do Eterno esteja com vocês, né? Yevarehe Adonai, Veishmereha, Yae Adonai Panav Eleha, Veoneca, Issa Adonai Panav Eleha, Veasen Leha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Shalom.